Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Como era feito o batismo na igreja primitiva? Primeira igreja, primeiro século, segundo século, como era administrado o batismo naquela época. Então, assim, de onde vem, né, essa palavra batismo? De onde surge essa prática, esse sacramento do batismo? Então, muitas religiões, elas praticam o batismo de uma forma ou de outra, não só os cristãos. E nos dias de Jesus, nós tínhamos os essênios. Então nós tínhamos os fariseus, os saduceus, seitas judaicas, também tínhamos os essênios, também era um grupo judaico que batizava. Eles acreditavam que o Messias estava vindo, eles acreditavam num fim escatológico, acredita-se que era o melhor grupo ali dentre os judeus, tá? E provavelmente João Batista ele vem dos essênios, provavelmente João Batista era um essênio, viviam isolados, eram de certa forma ascetas, né? Eles se separavam das coisas do mundo, davam valor às coisas espirituais e esses homens praticavam o batismo. Por isso, João Batista provavelmente administrava o batismo da forma que administrava. Então, nós temos João Batista administrando o batismo, o próprio Jesus batizou, foi batizado. E dentro do livro de Atos, nós temos muitas histórias sobre o batismo. Interessante, se você nunca leu a Bíblia, leia Atos, tá? Dentro do livro de Atos, você vai perceber que a prática do batismo pela Igreja Apostólica era prega o evangelho e já batiza. Não esperava, não tinha curso, nada. Pregou água na pessoa. Então, basicamente, era assim. Então, nós sabemos, basicamente, também como as igrejas costumam se batizar. Você vê uma imagem de uma piscina, a pessoa vai lá na piscina e desce na piscina. Na igreja que eu faço parte, na presbiteriana, é por aspersão. Então, não é numa piscina, é por aspersão, batismo, tá? Algumas igrejas batizam derramando água sobre a pessoa. Então tem várias espécies, tipos de batismo. E não é nem hoje falar o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, mas é mostrar como a igreja primitiva, a primeira igreja, ela batizava. Quais são as informações que nós temos sobre o assunto? Então eu vou trazer três fontes, três informações que vai nos ajudar a entender como era feito o batismo ali na primeira igreja, na primeira igreja, na igreja primitiva. Vamos lá, então. Primeira informação que nós temos é no Didaquê. Existe um livrinho chamado Didaquê, que são alguns ensinamentos que dizem ser dos apóstolos, tá? Transmitido pelos apóstolos, que é uma espécie de um curso para os primeiros cristãos, basicamente. Se entrar na internet, você vai encontrar o livrinho Didaquê, tá? Didaquê. Nesse livro, no capítulo 7, nós temos uma informação sobre o batismo bem simples, onde vai dizer ali, no Didaquê, no capítulo 7, que é muito simples a informação ali. Você vai encontrar que aquele que seria batizado, ele deveria jejuar por 2 dias, deveria confessar os pecados, deveria orar. O que batizaria o batizando também deveria jejuar, deveria orar. Não deveria confessar os pecados no caso, né? Mas deveria depois dizer, você crê no Filho de Deus. A pessoa dizia que cria no Filho de Deus. Então era derramada uma água sobre essa pessoa. A informação que nós temos no dia daqui é que essa água era derramada. Não vemos ali falando de entrar num rio, nem de salpicar ou aspergir uma água. Vemos ali falando que deveria ser derramada então uma água sobre aquele que se batizaria. Pouca informação, mas não tem muito o que dizer também, né? Vamos encontrar mais informação daqui a pouco. Depois nós temos os escritos de Justino Mártir, no seu livro Apologias, no capítulo 67, que também confirma o que o Didaquê dizia. Até que nós vamos ter pouca informação, tá? Justino Mártir, ele diz que as pessoas que iriam se batizar deveriam orar, jejuar, confessar os pecados, e também aquele que faria deveria também, ou quem acompanharia, deveria ser um jejum ali pelas pessoas ao redor, pelas pessoas que faziam parte talvez da família do que ia batizar, mas deveria ter o quê? Confessar pecado, orar, jejuar e depois se utilizar de águas. Ali por Justino não tem nem informação também se dessa água, de que forma seria administrado esse batismo, pouca informação, mas o principal, confessar os pecados e se preparar para o batismo. Basicamente essa é a importância, a gente tira que a importância é essa, né? Depois, quando nós entramos, nós vamos um pouquinho mais para frente, tem um homem chamado Hipólito de Roma, que traz mais informação. Hipólito de Roma, ele viveu de 170 a 236, tá? E ele descreve o processo do batismo. Aqui nós já encontramos um pouco mais de informação. Hipólito de Roma, ele dizia que deveriam se usar água corrente, mas ele fala lá, se tiver. Se não tiver, use a água que tiver, ok? Então, sobre a água, né? Você percebe que a questão da água, naturalmente, faz sentido que seja uma água corrente, uma água de fonte, né? Faz uma analogia bem legal. Mas, se não tiver, que se use outra. E faz todo sentido pra mim, né?
Depois, os batizandos precisavam se despir. Essa informação parece que os batizandos eles deveriam que estar nus mesmo, tá? Não sei se com alguma última peça ou completamente nu, mas eles deveriam, quem fosse se batizar, deveria se despir para ser batizado. Há uma informação também por Hipólito que dá a entender que crianças eram batizadas, porque ele diz o seguinte: quem puder, que fale por si mesmo. Fale por si mesmo porque eram feitas 3 perguntas para confessar, tá? Você crê no Filho de Deus e tal? E ele fala, quem puder, que fale por si mesmo, porém, quem não puder, que fale pelas crianças. Então, dá a entender que crianças também eram batizadas naquele momento ali, na época de Hipólito de Roma. Ele fala que aquele que iria se batizar não deveria portar nada, não deveria estar com nenhum objeto, brinco ou qualquer tipo de enfeite, adorno, cabelo solto, sem nada. Deveria ser aparentemente despido e sem nenhum objeto, com toda a pureza, né? Deveria ser assim. Havia também ali um óleo de exorcismo, porque no batismo, aparentemente antes ou depois do batismo, havia um momento de exorcismo, onde o bispo iria pegar ali, ele iria exorcizar o batizando, tá? Ou a pessoa que iria se batizar. Então ele iria fazer, se eu vamos supor que eu fosse batizar ali, eu teria que renunciar a Satanás. Então, tipo assim, eu renuncio a Satanás. Existem algumas igrejas com práticas de renúncia, renunciar a A, B, C, D, mas nem é para o batismo, né? Para libertação. E lá, para se batizar, você deveria renunciar a Satanás e às suas obras. E depois, você iria receber o óleo ali da unção sobre você, e você iria ouvir o bispo dizendo ali, né? Afasta-se todo tipo de espírito impuro dessa pessoa. Então tinha um momento ali que havia uma espécie de um exorcismo, né? Antes de se batizar ou depois do batismo. E depois também haviam 3 etapas. Essas 3 etapas, elas consistiam em 3 perguntas eram feitas. E o batismo ele era feito em 3 etapas, basicamente, tá? Então a primeira era tipo perguntas assim. Eu até separei as 3 perguntas aqui, tá? De uma forma simples. Tinha 3 crês. 3 crês, né? Então eu chegava e dizia, crês em Deus o Todo-Poderoso? A pessoa dizia, creio. Água nela, batismo. Depois, crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Espírito Santo e mais algumas informações? Creio. Mais um batismo, mais um derramamento de água. E por final, crês no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne? Responderá o que está sendo batizado. Creio. Então, novamente, ele seria batizado. Então, você tinha 3 etapas no batismo nesse tempo, tá? Que provavelmente, né? Porque tinha 3 etapas. Na de daqui não tinha, aqui não tinha. Eu acho que a tendência do homem é ir criando novas etapas, né? Porque surgem-se alguns problemas, então tenta se resolver de alguma forma. Mas eu acho que o espírito do batismo é, primeiro, para que é o batismo? Para você fazer parte da congregação que você vai, da igreja física, do grupo físico. E eu acho que a ideia é arrepender-se dos pecados, tá? Arrepender-se dos pecados, confessar os pecados, então você se batiza. Eu acho que esse é o espírito do batismo, né? E também existia uma informação, né? Que era. Eu ia até falar alguma coisa mais contemporânea aqui sobre o batismo, mas não é tão importante assim. Então, assim era feito o batismo na igreja primitiva. Não tem informações tão claras em instruções sobre imersão ou não, sobre imergir ou não. Não tem informações tão claras nessas 3 fontes que eu peguei, tá? Nessas 3 fontes que eu peguei, mas de forma geral, eu acredito que isso não seja tão importante. Se vai derramar, aspergir, imergir, eu acho que o ponto principal é o espírito do batismo, arrepender-se e confessar os pecados e então se batizar. Eu acho que essas são as informações. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo o que você já sabia sobre o batismo ou não. Deixa uma sugestão de vídeo sobre a história da igreja também, ou algo relacionado à igreja. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.